Olá pessoal, tudo bem? Hoje vamos dar continuidade ao conteúdo de política, né? Começando a discutir, turma, o conceito de liberalismo. Lembremos que nós vimos o neoliberalismo antes do liberalismo, né, no aspecto cronológico, exatamente pela necessidade da compreensão do conceito do neoliberalismo na sua relação com a globalização. Tá? Então hoje nós vamos voltar no tempo, né? Século XVII, XVIII, enfim, para que a gente comece a entender o fundamento, né, das ideias liberais, das ideias que valorizavam liberdade, individualidade, não é? E então vamos começar a trabalhar nesse sentido, tá? Então vamos lá, turma. Primeiramente, vamos discutir algumas características, algumas diretrizes ideológicas do liberalismo. Liberalismo a gente vai entender dessa forma. Uma determinada concepção de Estado, então uma estrutura, né, de instituição política, no qual o Estado ele tem poderes limitados, ele tem funções limitadas. E exatamente no que se refere aos poderes limitados, essa concepção de Estado ela se contrapõe ao Estado absoluto, e no que se refere às funções limitadas, esse Estado se contrapõe ao chamado Estado social. Não à toa, nós vimos, né, no conceito do neoliberalismo, exatamente o neoliberalismo, na estrutura neoliberal, a teoria neoliberal, ela é criada pelo Hayek para se contrapor ao estado do bem-estar social do Keynes. Então, isso a gente está falando do século XX, né? Então, mas agora nós vamos voltar, como eu falei anteriormente, ao século XVII e XVIII para entender como que começa, então, a se materializar, né, a defesa por essa estrutura de Estado, como que essas primeiras ideias vão surgir, né, para que se discutisse, para que se começasse, então, como eu falei, a pensar nesse tipo de Estado. Muito bem. O ponto crucial, pessoal, o ponto central do liberalismo é exatamente a ênfase na liberdade econômica e na liberdade política dos indivíduos. Então, liberdade econômica, liberdade política, com igualdade de direitos jurídicos e políticos. Já vamos chegar no contraponto aí, teórico. Cujas ações devem ser recompensadas, falaremos do mérito mais adiante, de acordo com seus talentos individuais e a sua disposição para o trabalho, para a produção, ou seja, com o uso que cada indivíduo faz da sua liberdade. Então, a ênfase em relação ao liberalismo, né, a ênfase é exatamente a liberdade econômica e liberdade política. Então, o indivíduo ele passa, então, né, a ter essa liberdade, né, como a gente vai ver daqui a pouquinho, como que vai começar isso. Então, a defesa é para essa liberdade, e a partir do momento que o indivíduo tem a sua liberdade, ele caminha com as próprias pernas. Ele age da maneira que ele bem entender, né? Da maneira que ele bem entender, claro, dentro de um conjunto de regras, exatamente para a sua liberdade não atingir, não afetar a liberdade do outro. Por isso que tem que ter o Estado, mas daqui a pouquinho a gente chega nessa questão. Tá? Então eu vou elencar para vocês aqui, pessoal, isso vai aparecer aí na tela de vocês, algumas características então do liberalismo, características políticas, econômicas e sociais. Comecemos pelas características políticas. Primeiro elemento, defesa das liberdades e direitos individuais. Então, exatamente, o liberalismo se preza por essa defesa, questão do direito individual, a minha liberdade, o meu direito. Como eu já disse agora há pouco, igualdade de todos perante a lei. Então, a lei vale para todos da mesma forma. Todos se submetem às mesmas regras da mesma maneira. Soberania nacional. O povo, na condição de cidadãos, decide a forma de governo que mais o representa. Então, a voz do povo vai ser levada em conta. Claro que não é algo tão, vamos dizer assim, pleno, não é? Existe, vamos dizer assim, um recorte em relação a essa voz desse povo, mas já representa uma mudança, né, em relação àquela estrutura fechada, feudal, absoluta. Outra característica, outro conjunto, né,
de características políticas. A divisão dos poderes, executivo, legislativo e judiciário, que o Montesquieu, um dos teóricos lá do iluminismo, né, já defendia no século XVIII, essa questão da divisão do poder. Liberdade de imprensa, reunião e associação, ou seja, teoricamente os indivíduos deveriam ter espaço para expressar as suas ideias, né? Se reúne, se associa, a imprensa divulga, né, os conteúdos, enfim, da maneira que achar devida. Não existe uma censura, né, em relação a isso. Criação de uma Constituição que estabeleça as atribuições e limites dos poderes públicos e o exercício da cidadania. Então, exatamente, aquele que vai ocupar um cargo político, ele não vai agir da maneira que ele bem entende, né? Existe vamos dizer assim, um limite para o seu poder. Ele não vai poder agir de maneira a interferir na liberdade do outro. Na verdade, como nós vamos ver daqui a pouco, ao Estado cabe, como função primordial, garantir essa liberdade, proteger essa liberdade. Características sociais. Importante aqui, turma, um elemento que é o reconhecimento do mérito, né? Então, esse reconhecimento do mérito, que é uma característica social do liberalismo, se relaciona diretamente com a meritocracia. Então, o que é a meritocracia? É um modelo de distribuição de recursos, prêmios ou vantagens, cujo critério a ser considerado, o único critério, né, inclusive, é bom que se diga, é o desempenho e as aptidões individuais de cada um. Ou seja, de acordo com essa ideia, pessoal, da meritocracia, a mobilidade social ela deve ser resultado exclusivo do quê? De esforços individuais através das qualificações e do trabalho. Tá? Se a gente for fazer uma analogia, por exemplo, com um atletismo, uma corrida de obstáculos, seria exatamente aquela ideia. Todos saem do mesmo lugar, da mesma linha, né, de partida. E vão enfrentando, com o passar da competição, com o passar da corrida, obstáculos, né? Sob condições, isso é importante, de tempo e de treinamento iguais. E a colocação desse atleta vai depender o quê? Única e exclusivamente da sua condição, do seu esforço, da sua capacidade. Né? Então a corrida, no caso, fazendo essa analogia, corresponde ao desenvolvimento da vida social e profissional do indivíduo, passando por aí também o que é a sua base escolar, a sua formação escolar, ao passo que a posição final se reflete em quê? A uma classe social específica, uma classe social determinada. Então a meritocracia parte da ideia que todos têm as mesmas condições de largada, vamos dizer assim. O que realmente não acontece, né? Isso não condiz com a realidade. A própria base da educação, para não falar em outros aspectos, ela traz uma série de diferenças exatamente pela questão do acesso aos recursos, né, os recursos financeiros, enfim. Então, as pessoas não partem da mesma linha. Não é? Então, você não conseguiu porque você não foi esforçado. O outro conseguiu porque ele teve mais esforço, mais capacidade, mais disciplina que você. Claro, existem pessoas que têm, mas se esforçam mais, têm mais capacidade, mais disciplina. Isso é inegável. Mas o que a gente não pode considerar jamais é que as pessoas partem da mesma condição. Isso não acontece. Não é? Outra característica social. O dinheiro define o lugar que se ocupa na sociedade. Então, a questão do capital é que vai determinar que extrato social que você vai ocupar. Ou seja, o liberalismo, ou essa característica social, vamos dizer assim, ele promove o que? A mobilidade social. Então, nós temos essa movimentação dentro dos estratos sociais, das camadas, das classes, enfim, né? Então, a busca pelo status, a busca pelo poder, a busca pela classe passa efetivamente pela questão do capital. Características econômicas, né? Um ponto por excelência do liberalismo é o reconhecimento da propriedade privada. Então, nós vamos falar mais depois, né, dessa questão da propriedade privada. Então, realmente a questão da propriedade privada é algo essencial para o liberalismo. A economia, ela se rege pelas leis da oferta e da demanda.
Ou seja, existe uma liberdade do indivíduo de produzir o que quer, de comprar o que quer, de vender, de comercializar aquilo pelo preço que ele quer, exatamente porque o Estado ele se afasta do processo econômico. Então não é mais o Estado que vai ditar as regras econômicas, né? Mas o mercado se autorregula. O mercado vai determinar a forma da economia se reger, se estruturar, né? Tendo como ponto central exatamente as leis da oferta e da demanda. Tá bem? Agora vamos passar, pessoal, para as diretrizes teóricas do liberalismo. E nesse item, pessoal, vamos trazer a figura de dois pensadores essenciais, né, para a construção, para a concepção do ideal liberal. Primeiro, John Locke, nasceu em 1632, ou seja, começo aí do século XVII, faleceu no iniciozinho do século XVIII, 1704. Né? O John Locke, pessoal, é importante porque ele é o primeiro pensador, ele foi um filósofo, né? Ele foi o primeiro pensador, então, a articular os princípios liberais de governo. Né? Como que ele vai fazer isso? Vai defender 3 pontos centrais: liberdade, vida e propriedade privada. Né? Essas ideias se materializam na sua principal obra, 2 Tratados sobre o Governo, publicada em 1689. Né? Para o Locke, pessoal, a legitimidade de um poder político, a legitimidade de um governo, passaria exatamente pela capacidade, pela competência que o governo teria em garantir esses direitos, principalmente a vida, liberdade e propriedade. Então, a legitimidade, a percepção que a sociedade traria em relação ao poder governamental, né, essa característica legítima, passava na concepção do Locke exatamente pela proteção a esses direitos. Então, Locke, obviamente sendo liberal, defendendo liberdade e propriedade privada, essencialmente, ele se coloca contra a estrutura absolutista de poder, né? Aquela estrutura monárquica onde nós tínhamos, né, poderes, funções ilimitadas. Então, ele vai exatamente defender essa relativização desse poder, se afastando, portanto, da consideração do poder fechado, limitado, né, na questão do poder real. Um outro ponto que ele colocava, o propósito da lei, a função da criação da lei, não era abolir ou restringir, mas sim o quê? Preservar a liberdade, aumentar a liberdade. Então vejam, ele defende que a construção da lei, que a confecção de uma lei, ela não existia para limitar, para punir, para restringir, para abolir. Punir sim, desde que você estabelecesse uma intervenção na liberdade do outro. Então, a característica da lei não trazia essa condição restritiva, como fora a estrutura jurídica criada na época do absolutismo. Né? Ele está falando exatamente o contrário. A lei ela tem que existir para preservar essa liberdade, para aumentar a liberdade, não para agir de forma contrária. Né? Claro, cada indivíduo, então, agindo dentro da lei, obviamente. Né? Daí a necessidade desse Estado para exercer esse controle. Um outro pensador aqui, pessoal, que eu vou trazer para vocês é o Adam Smith. Tá? O Adam Smith ele foi um economista escocês e ele escreve em 1776, né, então no momento, né, intelectual de iluminismo, às portas da Revolução Francesa, a principal obra de economia do século XVIII. Então, para que uma obra seja considerada a principal obra de um século, então realmente ela traz um significado, uma fundamentação teórica extremamente importante, que foi a obra A Riqueza das Nações. Tá? Então, nessa obra, pessoal, o Adam Smith ele vai demonstrar o quê? Que a riqueza das nações resultava do quê? Do trabalho do indivíduo. Então, vejam aí, a importância do trabalho e a importância da valorização da liberdade individual. Né? E esses indivíduos, seguindo seus interesses, ou seja, trabalhando, produzindo, comercializando da forma que eles achassem mais adequada, enfim,
iria conduzir a nação o quê? A ordem e principalmente ao progresso da nação. Então, a ordem da nação, o progresso da nação, na concepção do Adam Smith, era algo diretamente relacionado ao trabalho, né? E esse trabalho, obviamente, se materializando através de uma liberdade. Então, ele coloca que não havia necessidade do Estado intervir na economia, porque, na concepção dele, essa economia era guiada, conduzida pelo que ele chamava de mão invisível, que eram exatamente as leis naturais do mercado. Como a gente viu agora há pouco, né? A questão da oferta e demanda, a economia sendo regida, né, por essas duas leis. Então ele coloca, o Estado não tem que se meter, existe uma mão invisível, né, que controla essa economia, que determina as diretrizes econômicas, que seriam basicamente 2 pontos: livre concorrência e competição. Então a competição para ele é um ponto crucial para o aspecto econômico e, consequentemente, para o desenvolvimento de uma sociedade, né? Então tem que ter a competição, tem que ter a livre concorrência, porque isso iria auxiliar, né, produzir uma condição de melhoria social na ideia do Adam Smith, né? E aí, turma, tem um ponto muito importante aí que vocês podem acompanhar. Essas leis naturais, elas determinavam preço das mercadorias, até aí, né, tudo bem, está de acordo aí com mas veja a segunda questão. Essas leis naturais, que era exatamente livre concorrência e competição, eliminavam fracos e ineficientes, ou seja, aqueles indivíduos que não foram capazes de se desenvolver, que não foram capazes de desenvolver os seus talentos individuais através do mérito, fazer a relação que a gente viu agorinha, né? O mercado pega e joga fora, varre, né? Elimina fraco, ineficiente, incapaz, incompetente, não teve condição de sobreviver no mercado, é porque você foi incompetente. O outro foi mais competente que você, por isso que ele está no mercado, você não. Essa era mais ou menos aí, né, a ideia que o Adam Smith vai trazer. Entendidas essas diretrizes, pessoal, teóricas, vamos agora passar para a base filosófica do liberalismo, que é o chamado justnaturalismo. E o justnaturalismo se define dessa forma que aparece para vocês aí. Doutrina segundo a qual existem leis não postas pela vontade humana e que por isso mesmo precedem à formação de todo o grupo social, das quais derivam, como em toda e qualquer lei moral ou jurídica, direitos e deveres que são, pelo próprio fato de serem derivados de uma lei natural, direitos e deveres naturais. Tá? Muito bem. Então, pessoal, de acordo com o justnaturalismo, todos os indivíduos, sem exceção, eles têm, por natureza, ou seja, se é algo natural, independe da vontade dele, independe da vontade do outro. Então, esses indivíduos têm, por natureza, certos direitos fundamentais, como o direito à vida, à liberdade e à felicidade. Tá? Então, o justnaturalismo coloca essa questão na sua essência. Então, para o liberalismo, portanto, pessoal, o que acontece? Qual que vai ser o elemento central da sociedade? O indivíduo. Então, o indivíduo é o protagonista da sociedade. Então, indivíduo. Eu trabalho de forma individual, a partir do meu interesse, a partir do que eu quero. O outro da mesma forma, o outro. Então, o indivíduo é o protagonista. É o ser primordial, básico, essencial, possuidor de liberdade máxima, pelo menos teoricamente, né? Detentor de liberdade máxima, e o Estado tem que vigiar para que essa liberdade se materialize. Ele tem essa liberdade para progredir dentro da sociedade. Progredir em termos econômicos, sociais, políticos, enfim. Tá? Então, o indivíduo, nessa ideia, a partir dessa ideia, vai estar sempre protegido, né? Acolhido, respaldado pela ideia de que a sua liberdade individual está acima do Estado, no sentido de que o Estado não vai poder te retirar essa liberdade dele. O Estado não vai criar uma regra, vamos lembrar lá, para limitar ou restringir. A regra, ela tem que ser criada para aumentar a liberdade, preservar a liberdade.
Então ele sabe que a liberdade dele está acima do que a liberdade do Estado. Então o Estado ele deve respeitar esses direitos, né? Ele não pode invadir esses direitos e também, isso é um ponto muito, muito importante, ele deve proteger esses direitos para que um outro não os invada. Então, assim como eu tenho a liberdade para fazer o que eu quero, esse o que eu quero vai até o limite da liberdade do outro. Do outro, do outro, do outro, do outro. Então, aqui dentro, eu faço o que eu quero. Se eu atravesso a linha e essa linha afeta a liberdade do outro, eu estou desrespeitando a lei. E aí tem que ter o Estado, cabe ao Estado agir para me punir. Ou para punir o outro que invadiu minha liberdade e assim sucessivamente. Né? Então, essa questão do justnaturalismo é importante porque esses pressupostos filosóficos do justnaturalismo, eles vão influenciar diretamente o quê? A Declaração dos Direitos proclamada nos Estados Unidos em 1776. Nós vamos falar dessa Revolução Americana posteriormente. E também esses pressupostos filosóficos do justnaturalismo influenciaram também a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que nós já vimos lá atrás, quando estudamos a Revolução Francesa. Não é? Então, esses princípios do justnaturalismo, que tem uma relação direta com a liberdade, terminam por fundamentar, né, esses dois documentos extremamente importantes. Né? Bom, então nós devemos considerar, a partir de tudo isso, pessoal, que o Estado contemporâneo ele se ergue a partir do quê? A partir de diretrizes liberais, de princípios liberais, melhor dizendo. Só que aí tem uma questão importante. É importante considerar que existe, vamos dizer assim, um caráter hipotético caráter hipotético que vem com o justnaturalismo, né, advindo do justnaturalismo, porque essa doutrina ela parte do quê? Do estado, de uma condição originária de plenas liberdades e igualdades. Né? Então todos partem da mesma condição, todos têm a mesma liberdade, todos têm o mesmo propósito de evoluir na sociedade, mas na verdade nós temos que considerar o quê? Que liberdade, igualdade, se a gente for reparar a história, elas só vão ser conseguidas através de quê? Através de lutas. Não é? A liberdade não é algo natural, o indivíduo não nasce livre. Né? Se nós temos uma sociedade em que preza uma liberdade, foi porque teve uma luta lá atrás, que conseguiu implantar essa condição no presente. Então existe esse caráter hipotético mesmo, né? Que vem com o justnaturalismo, que parte dessa ideia de uma condição do estado originário de plena liberdade e igualdade. Tá bem? Bom, então por hoje, pessoal, vamos encerrar. Vimos então diretrizes, características, vimos essa base filosófica do liberalismo, que é o justnaturalismo, e na próxima aula vamos trabalhar a base histórica do liberalismo. Né? Vamos trabalhar aí 3 situações em que vão ser preponderantes, fundamentais para o liberalismo se materializar mais e mais. Está bem? Espero que vocês tenham compreendido, que vocês tenham gostado aí do que eu passei para vocês. Quaisquer dúvidas, como eu sempre falo, que vocês, por gentileza, se utilizem dos meios institucionais. Tá bem? Até a próxima aula. Fiquem bem.